Números capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás a teus povos. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Alguns de vós outros se armem para a peleja, e saiam contra os midianitas, para fazer a vingança de o Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis a peleja. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou a peleja, de cada tribo 1000. E com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a peleja com os vasos santos e as trombetas de júbilo em sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor mandara a Moisés, e mataram a todo o homem. Mataram mais, além de seus mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a cutelo. Porém, os filhos de Israel levaram prisioneiras as mulheres dos midianitas e suas crianças. Também roubaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e toda a sua fazenda. E a fogo queimaram todas as suas cidades, com todas as suas habitações, e todos os seus castelos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. Depois trouxeram a Moisés, e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os prisioneiros e a presa, e o despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão de Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação, saíram a recebê-los até fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os capitães do exército, os tribunos e centuriões, que vinham da peleja, daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, aos filhos de Israel, deram ocasião de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que aquele estrago houve entre a congregação de o Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que, por ajuntamento de varão, conheceu algum varão. Porém, todas as meninas que não conheceram ajuntamento de varão, para vós deixai viver. E vós outros vos alojais 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado algum homem, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos espiareis, a vós e aos vossos prisioneiros. Também espiareis todo vestido, e toda obra de pelos de cabras, e todo vaso de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra, que partiram-se a peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor mandou a Moisés. Tão somente o ouro e a prata, o metal, o ferro e o estanho, e o chumbo. Toda a coisa que pode suportar fogo, fazei passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se espiará com a água da separação. Mas tudo que não pode suportar fogo, fareis passar pela água. Também lavareis vossos vestidos ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze a soma da presa que foi tomada de homens e de mulheres, tu e Eleazar o sacerdote, e as cabeças dos pais da congregação,
e divide a presa em duas metades, entre os que acometeram a peleja e saíram à guerra, e entre toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta guerra, de 500 uma alma, dos homens e dos bois, e dos asnos, e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e a dareis ao sacerdote Eleazar, para a alçação de o Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de 50, um prisioneiro dos homens, dos bois, dos asnos e das ovelhas, e de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo de o Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor mandara a Moisés. Foi a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos. E de almas humanas que não conheceram ajuntamento de varão, todas as almas foram 32.000. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor, 675. E foram os bois 36.000. E seu tributo para o Senhor, 62. E foram os asnos, 30.500. E o seu tributo para o Senhor, 61. E houve de almas humanas 16.000, e seu tributo para o Senhor 32 pessoas. E deu Moisés a Eleazar o sacerdote o tributo da alçação de o Senhor, como o Senhor mandara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés partira dos varões que pelejaram, porém, a metade da congregação foi, das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos asnos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um prisioneiro de 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo de o Senhor, como o Senhor mandara a Moisés. Então se chegaram a Moisés os oficiais que estavam sob os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob nossa mão, e nenhum falta de nós outros. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada qual o que achou: vasos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação por nossas almas perante a face de o Senhor. Assim, Moisés e Eleazar o sacerdote tomou deles o ouro, todos os vasos bem obrados, e foi todo o ouro da alçação que ofereceram ao Senhor, 16.750 siclos, dos tribunos e dos centuriões, pois aos dos homens de guerra cada qual roubara para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar o sacerdote o ouro dos tribunos e dos centuriões, e os trouxeram à tenda do ajuntamento, por lembrança para os filhos de Israel perante a face de o Senhor.